Ok, vestibulando, estamos aqui de volta com o nosso aulão, o aluno do professor Luiz Carlos. Hoje aula comigo, professor Luiz Carlos, aula de Química, estamos relembrando aí a parte de estequiometria, ok? Mas lembrando a vocês que não acompanharam as aulas desse ano, né? Dos anos anteriores, você pode acessar aí o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha. Nós temos aí mais de 800 videoaulas gratuitas, você acessa aí no nosso blog, ó, profluiscarlos.blogspot.com. São mais de 800 videoaulas de todas as disciplinas, redação, geografia, física, química, matemática. Você olha lá, ok? Inglês, vê a matéria, correção do Enem, aulas particulares para quem está fazendo aí o ensino médio, vê lá qual é a disciplina e assista aí, ou em casa, na Lan House, onde melhor, onde você estiver, tá certo? E também no horário que preferir, está lá à disposição. E essa aula de hoje demora um pouco tempo para editar, mas ela também vai estar à sua disposição daqui a alguns dias. Eu agradeço aí o nosso acesso aí, são mais de 1.570.000 acessos às nossas aulas, o que nos motiva e também a gente agradece pela confiança aí, né, no nosso trabalho, ok? Nós vamos voltar aqui para mais uma questãozinha de estequiometria, né? Cada vez vocês estão vendo que as questões estão se aprofundando, mas nós estamos fazendo um resumo do que pode aparecer para vocês lá. Então vamos lá na telinha. São colocadas para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico e 1 grama de cloro gasoso. Considere que o rendimento da reação é 100%, deu as massas moleculares, aquelas massas que vêm lá na tabela periódica, e ele quer saber qual a afirmação correta. Então, vai para cá, para cá, para cá. O que foi que eu disse para vocês, vestibulando? Pegou uma questão dessa de estequiometria, o primeiro passo é montar a equação. O segundo passo é balancear e depois vai fazer uma regra de 3. Sempre memorize isso. Vou colocar a reação, vou balanceá-la e depois vou fazer as continhas de acordo com as perguntas. Quando geralmente vem a equação, principalmente quando é complicada, melhor ainda. Se não vier, você vai montar. Então, vamos lá, voltar para a questão e montar a nossa equação. Ó. São colocados para reagir. Quem é que está no reagente, então? Sódio metálico e cloro. Então, o que é que eu tenho? Sódio e cloro. Sódio é Na, é um metal. Cloro, você sabe que é um gás, é Cl2. E sódio e cloro colocando para reagir, a gente sabe que forma o nosso sal de cozinha, o NaCl. Ok? Então, o primeiro passo era montar a reação. Essa reação pode ser que não venha, como não veio aí no problema, você tem que só ter esse cuidado, mas é bem simples. Sódio é Na, é uma equação muito conhecida na química. Cloro é um gás, é Cl2, tá certo? Como se fosse gás oxigênio, seria O2, gás nitrogênio, N2, gás hidrogênio, H2, e forma o NaCl. No segundo passo, a gente balanceou. Tinha 2 cloro, aqui no reagente, só tinha 1 no produto, a gente tem que balancear. Balanceando aí, essa é a nossa reação. Ok? Então, se no vestibular vier a primeira, você lembra de balancear. Aí vamos para a pergunta. Ele disse, aí olha só aqui que questão interessante. Ele disse que tinha 1 grama de sódio e 1 grama de cloro. Ele deu os 2 reagentes, ó. Ele deu sódio e deu cloro. Pessoal, vai para cá, para cá, para cá. Aí, quando vem uma questão dessa que ele dá os 2, você tem que saber quem é que está em excesso, ou quem é o limitante. Porque numa reação química, se você tem A e B, coloca para reagir e vai formar C, quando você colocou A e B para reagir que formou C, se acabar o A, lógico que o B vai ficar em excesso e não reage mais. Então, a reação vai acontecer até acabar um dos 2, ou os 2 no mesmo instante. Mas como a gente colocou aí 1 grama de um e 1 grama de outro, eu coloquei 1 grama de sódio e 1 grama de gás cloro, quando eu colocar em contato, eles vão reagir, vão formar o NaCl, mas quando um acabar, a reação para, porque só existe a reação, lógico, se tiver os 2. Ninguém vai formar um pão, ninguém vai comer primeiro um pão para depois o padeiro botar a massa, o fermento e botar para reagir. Primeiro tem que ter os reagentes para depois aparecer o produto. Então, quando vem uma questão dessa do vestibular, que ele disse que colocou A, tantas gramas de A, tantas gramas de B para reagir, para formar C, então se ele der os 2 valores, você tem que fazer a conta para saber quem está em excesso e quem vai acabar primeiro, que é o que a gente chama agente limitante, que limitou, que acabou a reação. Então, como nesse caso ele botou 1 grama de sódio e 1 grama de cloro, eu vou ter que fazer 2 contas. Primeiro eu coloco 1 grama de sódio.
para ver se vai dar tudo certo. Se der a quantidade menor que 1 grama de cloro, tudo bem, o sódio é que está em excesso. Se eu coloquei 1 grama de sódio e acho mais do que 1 grama de cloro, como eu não tenho mais de 1 grama de cloro, o problema só deu 1 grama de um e 1 grama de outro, é porque quem vai estar aí, nesse caso, em excesso aí é o sódio, porque ele necessitou de mais cloro ainda e eu não tinha, eu só tinha 1 grama e 1 grama. Mas vamos ver isso que eu falei na telinha. Acompanha aí na telinha, é um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente entender. Ó. Ele deu 1 grama de sódio e 1 grama de cloro. Eu vou olhar quem está em excesso, então comecei com 1 grama de sódio e coloquei como se eu não soubesse a quantidade de cloro que eu tenho. Quando eu coloquei 1 grama de sódio, o 2 está aqui, né, do balanceamento, o sódio vale 23 na tabela, o cloro vale 35,5, mais vezes 2 dá 71. Aí eu vou fazer a conta, ó a massa de cloro necessário, 1,54. Só que eu só tenho 1 grama de cloro, no problema disso que eu só tenho 1 grama. Então significa que o sódio está em excesso, porque eu coloquei 1 grama de sódio, como ele disse, mas para eu reagir 1 grama de sódio totalmente, eu necessito de 1,54 gramas de cloro. Como eu não tenho 1,54 gramas de cloro, significa que o sódio está em excesso. Então eu vou lá, vestibulando, ó, só apagando aqui, eu vou lá e já sei que eu não posso utilizar 1 grama de sódio. Por quê? Porque no problema, ó, ele disse que tinha 1 grama de sódio e 1 grama de cloro para reagir. Aí o que foi que eu fiz? Eu botei só 1 grama de sódio. Quando eu botei 1 grama de sódio, foi necessário, e fiz as contas, foram necessários 1,54 gramas de gás cloro. Eu só tenho 1 grama de um e 1 grama de outro. Então significa que para reagir toda essa 1 grama aqui, ó, todo esse 1 grama de sódio, eu necessito de 1,54 de cloro. Como eu não tenho, significa que o sódio está em excesso. Então, eu não posso utilizar todo esse valor aqui de sódio, porque eu não tenho cloro suficiente. Eu só tenho 1 grama de gás cloro e ele necessita de 1,54. Então, significa que esse está em excesso. Então, se esse está em excesso e ele deu 1 grama de sódio e deu 1 grama de cloro, significa que o que eu vou usar, na verdade, não é 1 grama de sódio. O que eu vou usar, na verdade, ó, a equação é 1 grama de cloro. Ok? Então, quando ele dá 2, complica, porque eu tenho que saber quem está em excesso. Aí, agora sim, ó, monta a equação, está balanceada, aí vou usar 1 grama de cloro. Se eu estou usando 1 grama de cloro, eu vou botar X grama em sódio. O sódio vale 23 da tabela, o Na vale 23, então vai ficar 2 vezes 23. O cloro vale 35,5 lá na tabela. Como? 35,5. Como é Cl2, 35,5 vezes 2 vai dar 71, que é o peso, a massa molecular, o peso molecular. Aí vou fazer, vai ficar 2 vezes 23, né, vezes 1, igual a x vezes 71. Quando eu fizer essas contas, vai dar 0,65 gramas de sódio. Eu tenho 0,65 gramas de sódio? Tenho, porque ele disse que tinha 1 grama de sódio. Então, eu tenho o suficiente. Então, a resposta vai ser exatamente 0,65 gramas de sódio, vai reagir com 1 grama de cloro. Ok? Então, vai para cá, vestibulando. Se vier no vestibular os 2 reagentes e ele der a massa dos 2, eu tenho que fazer os 2 cálculos, como eu fiz, para ver quem está em excesso. Professor Luiz Carlos, eu fiquei em dúvida nessa questão. Vai aparecer aí o nosso blog, vai lá no meu blog, tem outras aulas dessa de estequiometria. Essa vai levar um tempo, porque nós estamos aqui ao vivo, mas daqui uns dias vão estar também aí no meu blog. Você pode rever ela, né? Pode rever como tem, tempo ainda para estudar, discutir com um colega, com alguém. Você vai, daqui alguns dias vai estar essa aula lá, você assiste, pause, volta, né? Assiste no Alan House, quem não tem computador, quem tem assiste em casa, volta o vídeo, vai direitinho, dá um pause, copia, leva para alguém e tira essa dúvida, ou então entra aí no nosso Twitter, vai aparecer aí no nosso Twitter ou no nosso Facebook também, professor Luiz Carlos Noronha, e tira aí as dúvidas. Nós vamos agora para uma outra questãozinha. Acompanha aí na telinha agora, vestibulando. Deixa eu só passar aqui. Vamos lá. O H2 reage com o SO2 segundo a reação. Aí já deu a reação. Então, às vezes, no vestibular é bom, ó, que já vem a reação, tá certo? Porque o que foi que eu disse? Primeiro a gente coloca a reação, depois a gente faz o balanceamento.
Nesse caso já veio balanceado. Está aí 2H2S, 3 enxofre, bonitinho ainda, ok? Então vamos continuar. O H2S reage com SO2 segundo a reação, aí deu aí a reação. Ó. Aí ele diz, qual o número de mols de enxofre que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S com 2 mols de SO2? Mais uma vez, ó, ele deu um H2S e deu SO2, ele deu os dois dados, né? Ele deu os dois reagentes, ele deu as quantidades. Então, mais uma vez, eu tenho que primeiro saber quem é que está em excesso e quem não está, aquela mesma questão anterior, tá? Então, ele diz, ó, 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. Eu vou ter que identificar quem está em excesso. Coloquei aqui a reação que ele deu, está aqui, foi balanceada, tudo direitinho, e vamos continuar. Vamos passar aqui, ó, para a resolução. Deixa eu só apagar aqui. Vestibulando, preste bem atenção que essa questão vem muito no vestibular, ele dá a reação, você vai balancear, fica desse jeito, mas ele deu ó, 5 mols de H2S, ele deu H2S e ele deu 2 mols de SO2. Ó. Ele deu 2 mols de SO2 e 5 de H2S. Ele deu os dois, então tenho que saber antes quem está em excesso para depois responder a pergunta que ele quer saber quantos mols de S se formaram, tá certo? Então, nós temos que ter esse cuidado de saber quem é que está em excesso. Observe que na questão passada eu tive mais dificuldade, mas nessa está mais fácil, ó, porque ele diz aqui na equação ó, que para cada 2 mols de H2S, para cada 5 mols de H2S, são necessários 2 mols de SO2, né? Perdão, para cada 2 mols de H2S é necessário 1 mol de dióxido de enxofre para reagir. Então, se ele deu 5 mols aqui, e aqui eu só tenho 2, eu estou vendo que a quantidade do H2S é quem está em excesso, porque a reação deu lá que para cada 2 reage 1. Então, para cada 5 teria que ter aí 2,5. Então, está mostrando que o H2S está em excesso. Mas se você tiver dúvida, faz as contas devagarinho, como eu fiz na questão anterior. Mas pela lógica, para cada 2 de H2S necessita 1 de SO2. Então, para cada 5 de H2S seria necessário 2,5, a metade. Aqui só tem 2. Então, quem está em excesso é o H2S. Então, eu poderia usar esse raciocínio direto. Usando esse raciocínio direto, se vocês quiserem, né, quem acompanhou desde o início da aula, está vendo a nossa linha de raciocínio, que está sempre se aprofundando um pouco mais. Então, eu vou para a questão. Ó. Ele perguntou, eu sei que da reação 1 de SO2 forma-se 3 de enxofre. Então, 2 de SO2, que foi o que ele deu, vai formar X ou Y. Aí faz a regra de 3. O professor nem prezou da massa, lógico, ele não falou em grama, só falou em mol, então é só fazer as continhas, a resposta vai dar 6 mols. Então, vamos repetir essa questão aí, vestibulando, para que vocês entendam direitinho. Vou apagar aqui tudo e vamos começar. Tá certo? Vamos lá. Ó. O H2S reage com SO2 segundo a reação. Aí deu a reação. H2S mais SO2 formando S mais H2O. Qual o número de mol de enxofre? Então, ele quer saber o número de mol de enxofre. Essa é a pergunta. Quantos mol de enxofre pode ser formado quando se faz reagir 5 de H2S, 5 de H2S e 2 de SO2. Então, a grande dúvida aqui é porque ele complicou, ele deu os dois dados, só era para ele dar 1. Porque se ele só desse 1, eu ia direto para a equação, ó, como eu botei aqui. Ó. Se ele desse 2 mols de SO2, 2 mols de SO2, vai formar quanto de enxofre? 2 mols de SO2 vai formar quanto de enxofre? Y. Aí eu fazia. A equação diz que 1 está para 3, então 2 vai formar Y. Aí faça as contas. 1 vezes Y igual a 3 vezes 2 dá 6. Só que ele deu 2 de SO2 e 5 de H2S. Por que eu não usei o 5 de H2S? Porque nós vimos, eu expliquei aqui para vocês, que o complicado desse problema é porque ele pediu quantos mol de S se forma, quantos mol de S se forma, e ele deu aí dois dados, ele deu o SO2 e ele deu o H2S.
e eu só posso utilizar um para fazer a regra de 3, como eu fiz aqui, só utilizei os 2 de SO2. Mas por que eu só utilizei os 2 de SO2 e não os 5 de H2S? Porque como eu sei, pela equação que a gente montou, se eu tenho 2 de H2S, eu necessito de 1 de SO2. Então, se eu tivesse 5 de H2S, eu ia necessitar de 2,5 de SO2. Eu só tenho 2. Então, não posso usar esses 5 que ele está em excesso. Por isso que eu não botei aqui, não usei o H2S. Não usei o H2S e usei só o S, porque o S é o agente limitante, como eu expliquei aqui para vocês. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então, uma questãozinha bastante interessante aí para vocês, dessa parte de estequiometria, tá? E é necessário que vocês discutam em sala de aula, veja com alguém, com um colega de sala de aula, qual a melhor maneira de resolver isso daí, de relembrar essa questão quando são dados os 2. Então, você ainda tem tempo, se pega estequiometria, faz tempo que não cai assim dando os 2, né? Ele sempre só dá 1, como a gente vinha fazendo desde o início, mas se vier dessa forma, você vai ter uma oportunidade de fazer aí de maneira diferente. Beleza, vestibulando? Vamos agora para mais uma questãozinha aí, nossa última questãozinha da aula aí de hoje aí, tá certo? Acompanha aí. O carbeto de cálcio reage com a água para formar o hidróxido de cálcio e um gás inflamável, o etino, acetileno, conforme indica a reação abaixo. Assinala a alternativa correta quanto à quantidade de água que sobra na reação quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio, tá certo? Então, vou repetir a leitura. O carbeto de cálcio reage com água para formar o hidróxido de cálcio e um gás inflamável. Então, o carbeto, está aqui o carbeto de cálcio, reage com a água para formar hidróxido de cálcio e um gás inflamável, o etino, conforme indica a reação abaixo. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de água que sobra na reação quando 100 gramas de água reagem com 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, ele diz, se eu tenho 100 gramas de carbeto de cálcio, né, e tenho 100 de água, quanto de água vai sobrar? Então, vou botar aqui X em água. E vou calcular e vou ver se a água tiver 90, se eu usar 90 de água, se a resposta der 90, como eu tinha 100, vai sobrar 10. Ok, vestibulando? Então, isso aí é uma questão de estequiometria, que eu vou reler para você, mas você tem que entender primeiro o que o problema está pedindo. Ó. Vamos ler. Ó. O carbeto de cálcio, CaC2, reage com a água, está aqui, ó. O carbeto de cálcio reage com a água, formando hidróxido de cálcio, mais um gás inflamável, o etino, acetileno, conforme indica a reação abaixo. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de água que sobra na reação. Ele diz que tem 100 gramas de água, quer saber quanto de água vai sobrar quando reagir 100 gramas de carbeto de cálcio. Então, se eu tiver aqui 100 gramas desse, eu vou saber quanto de água vai ter, X, e vou calcular. Se a água der 90, eu tinha 100, então vai sobrar 10, porque só usei 90. Então, a questão pede a massa de água, tá? Ele disse que tinha 100 gramas de água, quer saber quanto de água vai sobrar. Então, era esse raciocínio que você tinha que fazer. Apagando aqui, qual é o primeiro passo que nós vimos na estequiometria? Olha, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Primeiro passo, você vai montar a equação. Depois você vai balancear e depois vai fazer o cálculo como a gente fez desde o início dessa aula. Depois você assiste desde o início, principalmente quando ela estiver aí gravada lá no nosso blog, ok? Então, ó, qual é o primeiro passo? A reação. Até ele deu aí a reação. Segundo passo, eu vou balancear. Então, está aí a reação, tá certo? Já balanceada. Ele até deu no problema. Aí eu vou para a pergunta. Está aqui a reação. Aí eu sei o quê? No caso, ele quer saber a massa de água. Então, foi que eu disse, com 100 gramas de carbeto, qual vai ser a massa de água? X. Aí coloco, o carbeto de cálcio, 1 mol é 64. A água, como tem 2 mols, a água é 18, né? Porque o H vale 1, né? O oxigênio vale 16. Então, tem 2H, vai ficar 2 mais 16 do oxigênio, vai dar 18. E o carbeto de cálcio vale 40, né? O
O cálcio vale 40, o carbono vale 12, vai dar 64 o peso molecular. Então, é só fazer a regra de 3, você vai ver que a massa de água vai ser 56. Como ele tinha 100 gramas de água e só utilizou 56, então a pergunta fez, qual a massa de água vai sobrar? 100 menos 56 que a gente reagiu, vai sobrar 43,75. Ok, vestibulando? Vou apagar mais uma vez, nós temos aí uns minutos finais, eu vou tentar relembrar aqui para vocês a questão. Essa questão é bem interessante, ó, forma um gás acetileno, ó, que isso aqui pode, na presença de oxigênio, pegar fogo, pode pegar fogo. Aí muita gente quer apagar jogando água. Ora, se eu jogo água, eu estou botando mais água para reagir, eu estou formando mais gás, eu vou aumentar o fogo. Então, por isso que nem todo fogo se apaga com a água. A água aqui é um reagente, se eu jogar água nesse gás acetileno, aquele gás que usa muito em oficina para queimar, tá? Se eu jogo mais água, vai formar mais gás, se está havendo um incêndio, aí é que vai se propagar mais o fogo, por isso que nem tudo se apaga com água. Mas a questão, voltando aí, ó, bem rapidinho, ele perguntou, qual a quantidade de água que sobra quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto? Então, se eu tenho 100 gramas de carbeto de cálcio, quanto de água eu vou necessitar? Aí vamos supor que eu necessito, faça as contas e dê 90. Ora, se eu tinha 100 gramas de água e usei 90, vai ser 100 menos 90, vai dar 10. No caso aí que a gente calculou, a gente viu que achou 56 gramas de água. Então, ó, se eu tinha 100 gramas de água que reagiu com 100 gramas de carbeto, então eu vou colocar aqui 100 gramas, e calculei que necessitou de quantas gramas de água? 56. Então, vai sobrar quanto? 100 menos 56, foi o que eu fiz, ó. 100 que eu tinha de água menos 56 que eu necessitei, sobrou 40 gramas de água. E a conta aqui é bem fácil, ó. Eu falei carbeto e água, coloco o peso molecular do carbeto, 64, coloco o peso molecular da água, 18, quando eu balancei foram 2 mols, usei 100 gramas de carbeto e quero saber quantas gramas de água. Quando fiz as contas, regra de 3 simples, deu 56. Então, se eu tinha 100 e usei 56, vai sobrar 43 gramas de água. Vai para cá, vestibulando, ok? Vestibulando, teve dúvida, essa questão de estequiometria é um pouco difícil, mas nós começamos com questões simples e fomos, né, ao longo dessa aula, dessa aula toda aqui, nós fomos se aprofundando, mas é sempre isso, estequiometria, caiu estequiometria, monta a equação, faço o balanceamento, depois faço a regra de 3. Dá uma olhada nessa aula, ela está ao vivo, mas eu vou colocar aí no nosso blog, vai aparecer aí no nosso blog, daqui a alguns dias ela vai estar lá, você pode assistir numa lan house, em casa, volta, anota, tira a dúvida com o seu professor, com quem está estudando, que o vestibular só no final do mês, você vai matar isso daí, ok? E tem outras aulas de estequiometria aí, não só aulas minhas de física, de química, o professor Luiz Carlos, mas alguns dos melhores professores estão aí nas nossas aulas, aí, Gil, de História, né? Vários professores aí de português, de matemática, todas as disciplinas, geografia, JC, dá uma olhada aí nessas aulas, eu agradeço a confiança, mais de 1.270.000 acessos às minhas aulas aí no nosso blog, tá certo? E nós agradecemos também a meus outros colegas professores que estão aqui com vocês. Lembrando que nós vamos estar com vocês até o último dia do vestibular da UFRN. Tenha aí um bom resto de noite aí, né? Um descanso aí, boa aí, um bom sono, tá certo? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.